Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, véspera de jogo do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fechando a preparação nesta sexta na Toca, depois viaja de voo fretado para o Rio de Janeiro. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? O último jogo fechando a fase de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta sexta-feira teve jogo ontem, Copa do Brasil, Grenal, hein? 0-0, jogo no Beira-Rio em Porto Alegre. Dos duelos aí de Copa do Brasil, clássico em Minas, tudo igual. Decisão, terça-feira na Arena do Bairro Califórnia. Clássico Grenal do Sul, Inter e Grêmio, tudo igual. Decisão na outra quinta na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Vasco saiu na frente do Vitória, 1-0. Jogo quarta-feira no Barradão em Salvador. O Palmeiras é quem colocou aí os pés na semifinal com a vitória por 3-0 para cima do Santos. Na semana que vem conheceremos os semifinalistas da Copa do Brasil 2026. Lembrando que é final única, hein? CBF mudou aí o regulamento e vamos torcer para que o Cruzeiro possa buscar esta vaga diante do Atlético Mineiro. Só que antes de pensar em Copa do Brasil na terça, o Cruzeiro estará neste sábado no Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 9h20 da noite, às 7h20 começa o nosso dia de jogo aqui na Samuca TV. Estaremos diretamente do Rio de Janeiro, hoje inclusive. No nosso esquenta para o jogo, o Mike Costa vai acompanhar a chegada do Cruzeiro ao Rio para a gente ver ao vivo a lista dos relacionados. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Leva algum garoto para compor ali a zaga? Porque o Jonathan Jesus, por mais que tenha treinado, recuperado de uma luxação no ombro, talvez ele fique fora desta viagem. O Fabrício Bruno vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Então chama algum garoto para essa lista dos relacionados ou vai apenas com João Marcelo e Vidalba? Uma tendência de time mesclado, time todo reserva. O próprio Arthur Jorge já disse que ele não gosta desse tipo de situação. Poderia mudar por se tratar de um jogo e somente esse jogo para deixar o Cruzeiro com chance de brigar por um título grande nesta temporada? Então, algumas destas dúvidas ainda serão definidas aí pelo Arthur Jorge, mas é fato que é um Cruzeiro focado na terça-feira, mas sem esquecer desse jogo diante da equipe do Vasco em São Januário. O Vasco que está ameaçado pelo rebaixamento, o time bastante pressionado e vai aí para cima do Cruzeiro para tentar voltar a vencer na Série A do Brasileirão. É aguardar, e hoje a expectativa maior é porque a comissão de arbitragem da CBF vai definir quem apita o clássico de terça-feira na Arena do Bairro Califórnia. O Cruzeiro na expectativa, acompanhando todas as possibilidades e aguardando quem será o árbitro escolhido. E também, no Rio de Janeiro, o Cruzeiro de olho se o STJD vai confirmar hoje a data do julgamento do Caio Jorge. O Caio Jorge foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa ali do lance com o Juan Tressoldo, zagueiro do Atlético Mineiro. Cruzeiro trabalhando aí com o seu jurídico, aguardando se o julgamento será na segunda-feira ou se será depois. Se não for na segunda-feira, o Caio Jorge estará liberado para a segunda partida sem depender de qualquer possibilidade de julgamento no STJD. Falando aqui da narrativa que estão criando com Trocajota, são os mesmos que machucam jogadores na final do Mineiro, lesionou a costela do Romero na entrada do Alan Frank, o goleiro deles pisou com 2 joelhos no Christian. Enfim, é impossível fugir desse assunto, já está aqui inclusive na sequência para a nossa pauta, sobre essa situação do Caio Jorge, que eu até dizia que esperava que não seria, o STJD não acataria essa denúncia, mas resolveu então acatar o STJD, essa denúncia promovida pelo Atlético Mineiro em relação ao lance do Caio Jorge com o Juan Tressoldi no início da partida da última terça-feira. A Procuradoria enquadrou o jogador no artigo 254, o parágrafo 1º, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de jogada violenta, independentemente de ter havido a intenção de causar dano.
E aí a punição, a pena prevista para o artigo varia de 1 a 6 partidas de suspensão. E a origem da ação, a Procuradoria protocolou essa denúncia depois de receber notícia de infração encaminhada pelo Atlético Mineiro. Data e horário ainda não foram confirmados aí pelo tribunal, mas a previsão é de que o julgamento ocorra na próxima semana ou até mesmo antes do duelo de volta, né? Entre Cruzeiro e Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. Tá receosa, Rafa, de alguma punição para o KJ? Acho que é bem provável, né, já que as coisas estão caminhando dessa forma e até pela repercussão toda que tem acontecido, acho que é provável que ele vai pegar algum gancho. Claro que o jurídico do Cruzeiro vai trabalhar para derrubar algumas das coisas que estão sendo ditas, assim como o jurídico do Atlético Mineiro vai tentar provar, né, aquilo que eles vêm falando. O Brax, logo no final do jogo, né, já veio com algumas acusações, então agora entra na parte de provar aquilo que está se acusando, né. Fica a expectativa para ver quando será o julgamento, né? Se será antes do jogo da Copa do Brasil ou não. Essas coisas costumam demorar a depender do freguês, né? Tem alguns julgamentos que demoram mais, outros demoram menos, mas eu acredito que o Caio vai acabar pegando um gancho, sim. Até 6 jogos, né? O máximo. Não sei se ele vai pegar a pena máxima, mas por tudo que tem sido criado ao redor disso, eu acho que é bem possível. Engraçado que no campo ele não foi nem advertido, Juan. Então, eu acho que isso deixa as coisas mais vergonhosas ainda, sabe? Porque, cara, esse assunto é um assunto que eu realmente não imaginava que ia conseguir tomar essa proporção, sabe? Porque eu tenho achado tudo tão ridículo assim, cara. E aí, com todo respeito, o Brax foi diretor de futebol da base do América quando eu trabalhava lá, relação muito boa. Foi sempre muito respeitoso, mas acho que nessa ânsia dele defender um pouquinho, né, já que ele tá pressionado e tal, fazer essa defesa, eu acho que vai para aquele caminho que muitas vezes eu não gosto do diretor, que ele ignora o futebol como macro e coloca a instituição em primeiro lugar. Eu entendo demais todo torcedor que acha que tem que ser assim, faz parte, né, a gente vai lá, mas eu acho que eu sou de uma forma de pensar que eu acho que tem algumas coisas que elas têm que ficar no topo da hierarquia, sabe? Eu tenho que pensar no bem-estar, no futebol de modo geral. A gente vem de um clássico do começo do ano, com uma questão do final do jogo ali que é muito complicada, e eu penso até naquele recado que a gente está dando para os torcedores. Eu acho que eles estão aumentando algo e inflamando alguns discursos que depois pode se voltar contra eles, né? Essa questão da violência no esporte, da violência no futebol, de uma forma tão desnecessária que depois vira aquela questão de reclamar, de falar que não pode ser assim, que o futebol não é isso, quando acontece algo com os próprios diretores ou algum tipo de protesto com os jogadores, sendo que na hora que eles têm a oportunidade de transformar, de fazer as coisas serem como são... Distensionar, né? Exato, eles não fazem, de deixar as coisas dentro do campo de futebol, o que foi dentro do campo. E principalmente por essa questão de não entender questões que são do futebol como do futebol. Vou dar o exemplo. Quando eu vou fazer uma atividade, por exemplo, né, relacionada ao futebol, eu sei que vão surgir questões de violência, por exemplo. Na escola mesmo, estou falando. E eu não tenho que evitar de fazer isso por conta dessas questões. Elas vão surgir. Isso que aconteceu no campo pode acontecer, mas a gente tem que tratar de outras formas. Eu acho que a entrada do Caio Jorge foi acima do tom. Cama de gato. Qualquer pessoa que já jogou futebol desde escolinha sabe que é uma coisa muito perigosa, mas muitas vezes a gente faz até sem querer. Mas a gente sabe do perigo da cama de gato. E aí o que a gente orienta? A gente orienta que o atleta evite fazer, ou que se fizer, souber que é perigoso, às vezes o atleta até consegue segurar. Eu já vi vídeo de atleta que vão lá, segura e tal. Só que ali, o Caio Jorge foi para uma trombada e que virou a cama de gato, justamente nessa ânsia ali do duelo dos dois, da disputa de um jogador que já tem um histórico com ele de trocas e de lances violentos, né? A gente tem vários edits aí que estão espalhados aí, mostrando o Juan também sendo agressivo com o Caio, sendo desleal, coisas que acontecem dentro de campo, e aí eu acho que é importante reforçar isso. Gente, quando entra dentro de campo, a gente sabe que muitas pessoas vão passar do tom. Não é o que eu espero, não é o que eu gostaria, não é o que eu faço como uma pessoa formadora. Quando eu era treinador, não faço isso, como eu era
professor também não faço. Mas eu sei que essas coisas podem acontecer. E aí eu não posso querer pegar isso que aconteceu dentro do campo, primeiro, e transformar isso para algo para a pessoa fora do campo. Porque senão tem pessoas ali, tem atletas que são ídolos dos dois times, inclusive, Todo mundo que vira deveriam ter sido tratados como criminosos fora de campo. Mas a gente sabe que é coisa de dentro de campo ali e os próprios jogadores tratam dessa forma. Mesmo quando passam do tom, passam da deslealdade e tal. Eu acho que esse ano rolou muito isso, por exemplo, na Copa do Mundo. E aí eu vou trazer um lado até pro brasileiro. A gente fez isso muito com a Argentina, mas, por exemplo, quando é o Pelé fazendo na Copa de 70 e dando a cotovelada, a gente vai e leva como se fosse uma malandragem. Então é para mostrar para todo mundo que o meu discurso não tô defendendo A ou B. Tô falando assim, ó, tem coisa que acontece dentro do campo. Aí depois a gente fora do campo tem que saber lidar com essas questões que acontecem lá, no sentido de, ó, deixa o que aconteceu lá, é lógico, a gente tem que evitar. Tinha que ter uma orientação no sentido de, pô, cara, essa situação aí, esse lance, é um lance que é muito perigoso, mas, mesmo sendo um lance perigoso, a cama de gato nunca foi tratada como um lance para cartão vermelho. Nem cartão vermelho, e muitas vezes nem cartão amarelo, como foi no jogo. E eu acho que realmente ali, do jeito que foi muito rápido, não era um lance para ser cartão amarelo. Porque foi um lance acidental, foi uma cama de gato ali que ele fez de forma acidental, mas ele não mediu justamente essa questão do risco da forma como ele estava chegando com ele saltando, que poderia provocar uma cama de gato. Então, eu acho que no final transforma tudo nisso em algo muito patético. Porque são, tipo assim, caras adultos, homens adultos, levando o futebol de uma forma como se não fossem adultos. Justamente para buscar algo para a sua questão de pessoal ali do clube, do seu clube, e aí fica essa defesa de, não, meu clube é assim, meu clube é assado, e isso é outro ponto que eu acho horrível, sabe? Você ter que ficar demonizando o outro para tentar valorizar o seu, sabe? Aí surge os edits, o Caio Jorge é um mau caráter, é isso, é aquilo. Aí os outros vão lá e pegam justamente o ídolo deles e mostram, mas e o ídolo de vocês? Cara, no final não precisa ir para esse caminho, gente. É esse que é o ponto. As coisas vão acontecer lá. Vai ter jogador, a gente sempre vai ter jogador de um lado ou do outro que é extremamente violento, de forma até intencional. Vai ter uns que não, que chega firme e tal, mas em alguns momentos vão ter um lance mais violento, mas aquilo é do jogo, faz parte do futebol. Não quer dizer que aquele cara fora de campo é uma pessoa ruim. A gente conhece várias pessoas assim, que às vezes batem uma peladinha com a gente e fala, cara, como é que essa pessoa se transforma jogando futebol? Mas isso faz parte do ser humano. E faz parte do jogo, faz parte do esporte. Mas é importante que pessoas adultas, principalmente envolvidas com futebol, entendam isso e não repliquem esse discurso justamente para quem está chegando, para que as pessoas consigam aprender a conviver de uma outra forma e a gente também não vire um gatilho para pessoas que realmente talvez não tenham aquela condição de ter um discernimento maior e acham que porque o Caio Jorge fez aquilo, porque o atleta, o Juan do Atlético fez aquilo outro, eu posso chegar na rua e agredir um outro desconhecido porque ele torce para o meu time rival, por exemplo. Porque no final vai ser, a lógica é essa, é isso, é clássico, Cruzeiro e Atlético, é isso. Não pode ser assim. Só que aí quando um diretor de futebol tem a chance de chegar e falar de uma forma como um diretor de futebol, primeiro, depois diretor do Atlético, ele inverte as coisas. Ele é só diretor do Atlético. Amanhã, a gente nunca sabe quem que vai ser o atleta dele, em qual clube que ele vai estar. Aí ele vai ter que ser hipócrita para fazer uma outra defesa, porque no final das contas os princípios não tiveram na frente, teve o escudo na frente. E assim, já vou ver até o Samuca, mais de 2.000 aparelhos aqui com a gente. Deixe o seu like, se por acaso você ainda não clicou no joinha. Ô Rafa, se ainda não deu, dê aquela F5 aí no chat também. Mas, ô Samuel, o Cruzeiro chegou a falar alguma coisa, acompanhar algo do Cruzeiro, assim, pelo menos a gente sabe, é claro, o Cruzeiro vai estar pronto, preparado para defender o Caio Jorge, agora, tão logo o julgamento seja marcado. É isso. O Cruzeiro tá tranquilo. Tem alguns pontos aí que são importantes, né? Por mais que veio essa narrativa toda, um mesmo vídeo circulando aí por várias pessoas, né? Com lances do Caio Jorge e tudo mais. Entrevista de médico falando sobre que poderia sequelas graves. Todo esse cenário que foi criado, isso aí, claro, né, gera essa comoção e tudo, mas
tem alguns pontos. O documento oficial do jogo é a súmula, né? Então, não relatou absolutamente nada. Inclusive, o árbitro não deu cartão e etc. Então, o Cruzeiro tá se preparando, aguardando aí quando vai ser o julgamento, se vai conseguir marcar para segunda-feira, porque aí poderia implicar, né, em suspensão, e o Cruzeiro teria que entrar com efeito suspensivo, que é um processo quase que automático, né? Dificilmente o Caio Jorge ficaria fora do segundo jogo lá na Arena do bairro Califórnia, mas eu vejo mais uma tentativa assim de se criar algo, né? De desequilibrar o adversário. Eu vejo mais por esse lado do que o contrário, mas eu vejo também no STJD o Dr. Michel Assef Filho, que é o advogado do Cruzeiro, né? Que trabalha para o Cruzeiro também. Eu vejo ele dando mais uma aula aí lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva com toda essa questão que foi criada, porque se abrir um precedente aí para isso, vai ter muito julgamento aí de cama de gato, né? Óbvio, não estamos aqui defendendo que o atleta tem que fazer esse tipo de coisa, mas foi ali uma disputa que acabou virando essa cama de gato e o jogador caiu realmente de um jeito feio que ninguém imagina que vai cair sempre assim quando tem esse tipo de questão, né? Então, o Cruzeiro tá acompanhando, tá tranquilo e vai estar defendendo o seu atleta como tem que ser. E acho que isso aí tem que servir para mostrar para todo mundo. Quando envolve clássico, muita gente não consegue segurar a imparcialidade. Aqui, pelo menos, a gente já é parcial mesmo, então não temos que fazer jogo de cena nenhum, né? Mas sempre, eu falo, quando vem clássico, as coisas se revelam de um jeito que só não pesca e só não pega quem não quer, viu, Léo Campos? Rapaziada, mais um giro de informações exclusivas e atualizados do Cruzeiro nesta manhã desta sexta-feira, véspera de jogo aí em São Januário contra o Vasco da Gama. Vasco que ganhou com a menos aí do Vitória. Abre o olho, Cruzeiro, abre o olho. Então é impossível o Cruzeiro perder esse jogo de amanhã. Deixa no comentário o palpite pro jogo de amanhã. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.